1 Timóteo 5, 8, que diz: porque se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente daquele de sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Ou tem alguns que vão dizer pior do que os infiéis. Obrigada, pastor Marcos. Agora eu vou ler aqui o que o Senhor me deu, né? Até no monte eu pedi o Senhor confirmou essa palavra, lá em Josué 24, tá? No versículo número 14 e 15. Tá? Josué 24. O livro de Josué 24, 14 e 15. Amém? Amém, irmãos? Vamos ler, né? Que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e em verdade, e tirai dentre vós os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se mal vos parecer servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram vossos pais, quando estiveram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém? Essa palavra ela é poderosa, que saiu da boca de Josué, que tem tudo a ver com o que o apóstolo falou, né? Quem não cuida dos seus é pior do que os incrédulos, pior do que os descrentes, já negou a fé. Irmão, Josué, ele deu sinais de que ele era um homem obediente, porque Josué andou com Moisés com integridade, de coração aberto, um bom discípulo, né? Ele foi um bom discípulo de Moisés e foi escolhido de Deus para ser sucessor de Moisés, e ele sim é que conseguiu levar o povo para a terra prometida, a qual Moisés não conseguiu chegar lá. Nós já sabemos o que aconteceu, ele fez lá norte e fim. E com isso, tinha alguém ali na brecha. Queria que você já entendesse isso. Tinha alguém ali na brecha, alguém ali na posição, que era Josué. E o Senhor agora escolhe Josué, que antigamente era chamado de Oséias, quer dizer, Deus é a minha salvação. E Deus escolhe ele, o próprio Moisés mudou o nome dele, de Oséias para Josué. E essa mudança não foi em vão, por causa das suas ações, por causa da sua forma de andar, de ser, de proceder, de prosseguir com o Senhor. E houve mudança, aleluia, de nome para Josué. A primeira coisa, porque você vai para a campanha, orar pela sua casa, interceder pela sua família. Mas preciso dizer para você nessa noite, a primeira obra hoje está acontecendo em nós. Amém. Porque se nós não estivermos voltados, se não estivermos prontos e preparados, dificilmente conseguiremos ser um instrumento na mão do Senhor, da maneira certa, da maneira correta, e levar Jesus, a presença do Espírito, a graça, a mudança, a transformação para os nossos, porque eu não posso crer que nós estamos em uma campanha nessa noite somente profetizando, mas não tendo a verdadeira fé para viver a mudança de Deus sobre a nossa casa. E nós precisamos ter testemunhos e contar, sabe, e anunciar as maravilhas de Deus. E nós sabemos que família é projeto de Deus, mas deixa eu te dizer, família nasceu sim no coração de Deus. E nós precisamos aprender o valor que há para Deus com a família. Essa instituição criada por Deus, que se nós soubermos e tivermos entendimento sim, porque nessa campanha o Senhor está falando conosco. Eu quero trazer aos vossos corações entendimento. Amém, Deus. Para você saber se conduzir da maneira correta e levar Jesus para sua casa e para sua família, e estar pronto para isso. Que nessa noite nós venhamos sentir a graça e o poder dessa responsabilidade dada por Deus. Atos 16:31, o Senhor fala, né? Paulo diz ao carcereiro: olha, quando o carcereiro pergunta o que eu faço para ser salvo, e o apóstolo Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus
Quando ele disse, façam, se vocês quiserem servir, vá. Se vocês quiserem ficar na idolatria, fique, mas eu e a minha casa não. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Só, amados, que quando Josué fala isso, me tocou muito. Por quê, pastora? Porque Josué se posicionou. Ele não perguntou para a sua casa, você vai servir ao Senhor porque eu vou anunciar lá para o povo que a gente vai servir a Deus. Não. Ele trouxe para si essa responsabilidade. Deixa de dizer, a palavra que saiu da boca de Josué profética estava carregada da unção de Deus, porque ele falou uma palavra posicionado, sabendo que ele estava dizendo. Quando ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu tenho certeza que os demônios recuaram naquele momento, as maldições caíram, o mal saiu e as portas da salvação se abriu para a família de Josué. Porque ele foi firme no que ele estava dizendo. Será que na família de Josué todos eram perfeitos para a salvação? É claro que não, a sua é, a minha não é. Mas eu creio no Deus que chamou e começa a obra e vai aperfeiçoando. E o Senhor ele vai te preparando para ser um canal no meio dos céus. Ele te chama hoje e diz, olha, eu te dei um ministério hoje. O ministério, além de ter serviço, de se dedicar para ganhar a tua casa para Jesus. Pastor, eu vou ganhar minha casa para Jesus. Isso é difícil. É difícil, mas aquele que te chamou, ele vai te capacitar. Ele vai te dizer, ele vai trazer clareza para você, se você desejar. Mas isso tem que estar entrando em nosso coração, em nosso pensamento, de aceitar do Senhor essa responsabilidade, dizer para o Senhor, esse aqui não vai ser fácil, lutas, guerras e problemas virão, mas quando você entra no embate com o Senhor, para lutar contra as forças do mal, para que as cabeças da sua família, com todas as cadeias serão quebradas. Quem recebe aí nessa noite? Todas as cadeias serão quebradas. Todas as cadeias. Diz o Senhor. A gente não vai poder olhar o que vemos e nem viver por vista, mas por fé. Porque só vai ganhar a sua família para Jesus quem tiver fé. Porque fé é aquilo que você não vê, mas você tem que já aconteceu. O que vai acontecer? Você recebe por fé, não o que você está vendo. Porque a família, são as pessoas que nós estamos mais próximas. Tem muita coisa de família para ser dita. E nós concedemos mais do que qualquer outra pessoa ver as debilidades da nossa família, a nudez da nossa família, como a família também nos vê. Por isso é necessário você primeiro, antes de entrar no embate com a tua família, você vem para a campanha bem, porque tem alguém orando, alguém clamando com você, alguém intercedendo antes, agora, e preparando o ambiente espiritual para que o Senhor venha manifestar o seu poder sobre a sua casa. Mas quando você está lá, que não tem alguém lá com você, é o seu Senhor e o Espírito Santo, você precisa estar ligado, antenado com Deus, pedindo ao Senhor direção. O Senhor vai te convidar à renúncia, Ele vai te convidar ao perdão, ao amor, mas principalmente o Senhor te chamará para você ficar de pé como profeta e profetisa de Deus, para que o milagre venha acontecer, para que a transformação aconteça. Hoje nós estamos na campanha, talvez você venha porque o Senhor, eu quero uma cura, eu quero que hoje na minha casa, aleluia, que venha ter o pão que não está tendo. Eu vim para essa campanha porque está tendo muitas guerras dentro da minha casa, mas deixa eu te dizer, queridos, a primeira obra que Deus quer fazer na tua vida é salvação, na tua família também é salvação. Ele te convida hoje a dizer, Senhor, eu estou aqui, eu posso abrir portas de salvação na minha casa. Quem concorda aqui? Não concorda? Eu concordo, eu aceito, eu creio. Não vou viver por vista. E quando Josué disse, ele e a minha casa, serviremos ao Senhor, ele estava dizendo, olha, eu quero separar aqui agora a minha casa, a mim. Ele poderia falar, eu vou servir ao Senhor, se vocês quiserem servir. Não, ele disse, eu e a minha casa vai servir a Deus. Então Josué estava
já falei isso. Se alguém queria servir, mas ele se colocou, olha, que coisa tremenda. Quando você entende essa responsabilidade de se colocar na brecha por alguém, quando você toma para você essa responsabilidade sobre a sua casa, o Senhor está mandando dizer para as pessoas hoje: não aceite que lancem palavras de maldição sobre a sua casa. Amém, Deus. Não aceite que denigre a imagem da sua casa. Não aceite quando alguém, porque às vezes, irmão, como está difícil, a gente vai contar para alguém, vai conversar e alguém começa a falar, e às vezes a pessoa que está conversando com você, a casa dela pode estar até pior que a sua. Talvez ela esteja lá com o problema dentro da sua casa, mas ela está calada. Vou dar um recado de Deus aqui para você dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você olhar dentro do seu lar, que as coisas não estão certas, que alguém está se desviando para o caminho mal, alguém foi para o lado das drogas, alguém no homossexualismo, mas alguém está no vício da bebedice, do alcoolismo. Ei, abre a tua boca, olha e clama sobre o teu clamor. Aleluia, Deus. Profetize, clame. Mas o maior de tudo, eu preciso dizer essa noite: a nossa família, ela vive muito mais pelo nosso exemplo. Quando ela vê Jesus na tua vida, mesmo quando ela não diz para você, mas ela vai dizer: na minha casa tem um crente. Na minha casa tem uma crente. A minha mãe é crente, sabia? Meu irmão é crente, ele é um missionário de Deus. Meu irmão prega a palavra, porque a nossa família, ela é a nuvem, a primeira nuvem de testemunha que fica nos observando. A nossa família fica olhando para ver a nossa conduta, para ver se verdadeiramente a gente está adorando a bandeira de Cristo. E mais que isso, se você estiver fazendo isso, a presença do Senhor vai fazer toda a diferença na tua vida. Ali onde havia guerra, vai começar a vir paz. Então, se você quer que a sua casa sirva ao Senhor, cante louvores. Deixe tua família ver que ao invés de sair da nossa boca palavras de xingamento, palavras de maldição, de ira, não, comece a louvar, engrandeça o nome do Senhor. Você vai observar que as pessoas na sua casa vão começar a louvar também. Ela vai começar a cantar assim como as pessoas cantam música lá fora do mundo. Quando você começa a louvar, tua casa, mesmo quando Deus ela começa a louvar também, Denilson. Começa a engrandecer e você fica só observando, né? A pessoa ali orando, vendo você orar, e às vezes ela está ali no ritmo também, fazendo a sua oração, não dizendo nada. Deus manda dizer: tem pessoas que estão com a Bíblia no altar e a tua casa está se convertendo mesmo sem você ver. Amém, Deus, é verdade. Tem alguém lá que já está, ó, antes de dormir orando, antes de dormir falando com Deus da minha mãe? Eu tiro por mim. Eu chegava em casa, bebia, chegava em casa daquele jeito, mas o aparelho daquela época da minha casa era de lei, assim, ó. E meu pai, ele botava o louvor quando ele se converteu, antes de Deus levar ele, foi o primeiro que se converteu na família, e ele botava alguns hinos na época. E aí eu ficava dentro do meu quarto e deitava, mas eu ouvia aqueles louvores que estavam na madrugada, e deitada, muitas vezes chorando, oprimida, querendo a libertação. E ali eu começava, pastor, a louvar aqueles hinos que até hoje eu me lembro de muitos deles. E eu fui para o Rio de Janeiro, passei um período no Rio, e as minhas tias já estavam convertidas ao Senhor. Mas eu não, mas ainda assim eu ia para a igreja com minha tia, depois veio o pai para a igreja. O período que eu estava lá, mas quando eu vim embora, eu disse para ela, naquela época era aqueles LP grandes, eu disse: minha tia, a senhora me dá esses 12 LP para levar para meu pai, que ele é da igreja, a senhora sabe, eu quero levar esses LP para meu pai ficar em casa, ouvindo o Galileu e esses louvores. Então assim, o meu pai ali, ele estava deixando uma semente. Sabe que ele foi para a glória, ele não viu a minha conversão? Ele não viu a conversão da minha irmã? Se você fizer a sua parte, até quando Jesus te levar a palavra do Senhor, continua falando na sua casa, na sua família, não vai faltar. Eu vou profetizar, não vai faltar na sua casa reis e sacerdotes do Senhor. Amém. Não vai faltar na tua casa, para a glória de Deus. Então, irmãos, a gente precisa receber a Cristo em nosso coração e trazer Ele para dentro da nossa família. A nossa família quer ver isso em nós. Ele quer ver a nossa mudança, o nosso posicionamento, a nossa transformação. Então, quando você busca o Senhor, não precisa você ficar com a sua família todo dia. Olha, você tem que servir Jesus. Você precisa do Senhor Jesus. Ele vai ver Jesus na tua vida, ele vai sentir vontade de servir esse Deus. Quem crê aqui pela tua promessa de Deus?
Você crê nisso? Você crê que você pode orar dentro da tua casa e o Senhor quebrar uma maldição de enfermidade? Quantos testemunhos aqui que nós temos de pessoas que dentro da nossa casa, eu estou falando do meu porque eu estou aqui na frente, mas eu sei que a igreja também tem os seus testemunhos, né? E a sobrinha que era muito enferma, pequenininha enferma, acho que eu contei aqui, mas ali, ninguém estava mais na igreja, aí eu orava, eu acordava, eu passava na madrugada orando por ela, Senhor, liberta, Senhor, tira esse mal, porque para a medicina só dizia assim, não tem jeito, não tem jeito, muito frágil ela era, muito frágil, pequenininha, mas muito frágil, mas creia, era que batia fé, e quando ela batia no hospital, chegava em casa, eu entrava no quarto, e ela dizia, minha tia, você ora por mim? E eu dizia, ela dizia, você crê que Jesus pode te curar? Eu creio, Jesus, eu creio, minha tia, que Jesus pode me curar. Aleluia, Ele pode me curar, quase sem voz. E eu posso dizer uma coisa para você, ela tinha plano de saúde, tinha tudo, mas faltava Jesus. E Jesus curou ela. E hoje ela está aí curada, forte para a glória de Deus. aleluia. Jesus quebrando cadeias e correntes, mas as guerras com ela eram muito grandes. Eram guerras profundas, porque os demônios territoriais, os demônios familiares estavam ali agindo. Quando você não está na brecha, não tem ninguém na brecha na tua casa, os demônios eles agem livremente. Mas quando alguém se levanta como coluna dentro da sua casa, ele tem que bater em retirada e saber que tem homem e mulher de Deus. Ele não tem mais como agir e como operar, não livremente. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Talvez você veio aqui nessa noite, Senhor, eu quero que o Senhor faça na minha família, mas Ele está dizendo que Ele já está fazendo aqui. Ele já está operando nesta campanha. Mas Ele quer também nessa noite nos trazer um despertamento para o nosso coração. E foi isso que Josué fez. Ele tomou para ele a causa. Ele estava dizendo, a minha casa vai servir ao Senhor, mas Josué, olha, a Bíblia diz, onde está a sua casa? Tem filho no céu, tem família, tem filho, eu não sei. Alguém na tua casa, Josué, que está tão distante dos caminhos do Senhor. Mas a fé que Josué tinha no Deus que ele servia era bem maior. E ele sabia que o Senhor podia ir fazer essa boa obra de salvação e libertação na sua casa. Cadê a sua fé? Porque se você não tiver fé, mas quando você tem fé, o Espírito Santo de Deus, ele fica ali com você lá para lá trabalhando. O Espírito Santo vai lhe direcionando, vai conduzindo. Ele vai mandar você ir a alguém da sua casa que talvez não esteja lhe dizendo nada. E você vai sentar do lado, porque talvez naquele dia a pessoa está precisando de uma palavra. Vou profetizar que tem gente aqui que vai ler a palavra de Deus, vai ter conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. E antes de ele ser um missionário lá fora, antes de ele pregar para alguém lá fora, ele vai começar a pregar na sua casa, no seu. A casa dele vai viver um avivamento de Deus, como foi a casa de Cornélio. Não vai criar essa noite. Porque Cornélio, irmãos, ele ainda não servia ao Senhor, mas ele era um homem bom e dava esmolas. Mas quando o Senhor manda Pedro ir lá na casa de Cornélio, já fala com Cornélio que Pedro chega lá, vai fazer uma visita na casa de Cornélio, porque a Bíblia diz que Cornélio vem para Jesus, mas a casa de Cornélio também se rende ao Senhor. Então houve um rendimento de Cornélio e da sua família, do carcereiro e da sua casa. E hoje você vai declarar para o Senhor, eu e a minha casa seremos ao Senhor. Eu e a minha casa estará livre de todo o poderio de Satanás, de toda ação diabólica. Gente, é tão bom isso, é tão poderoso. Quando nós temos em que crer, quando nós temos um Deus para nós invocarmos, mais que isso, um Deus que responde ao clamor que você faz. É bom saber que nós temos um Deus para recorrer nos dias difíceis, nas crises que batem na nossa casa. Que às vezes você está na sua casa, às vezes os pais ficam em guerra, em luta, né? E os filhos não sabem o que fazer. Jesus está falando hoje com você. Ele está falando comigo nessa noite. Ore, clame, apresente, confie e creia. Amém? Amém. Confie e creia. Aleluia. Sempre faça o Senhor refúgio na sua casa. Aleluia. Mas a gente vai precisar perdoar. A gente vai precisar amar. A gente vai precisar, às vezes, renunciar.
bater de frente, entende? Mostrar que nós verdadeiramente somos salvos em Cristo Jesus. Ah, mas se for para Deus tirar uma enfermidade, não, irmãos, porque hoje mesmo você está aqui, Jesus já pode estar quebrando enfermidade, eu creio nisso. Mas ele está falando além disso, ele está falando da transformação do lar. Porque hoje a gente veio aqui para esta campanha entrar em bate em guerra pela nossa casa, confiando que o Senhor tem poder para tirar câncer, para tirar AIDS, ele tem poder para jogar por terra todo mal, porque o Filho de Deus, ele veio desfazer as obras do diabo. Mas quando se fala, irmão, em uma transformação, isso vai muito além do que a cura somente da enfermidade. Quem crê? Porque segurou a enfermidade, glória a Deus, mas quando o Senhor pegar alguém na nossa casa, que viveu tantos anos na prostituição, na bebedice, nas drogas, que traz preocupação, tristeza, angústia e frustração, e você vê Jesus entrar e fazer uma boa obra, você vai glorificar Ele para todos sempre. Jesus quer fazer novidade de vida dentro da sua casa. Ele quer fazer coisas novas, Ele tem o poder de trazer uma restauração completa. Jesus vai tirar todas as coisas velhas e vai entrar com coisas novas na tua casa. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando Jesus diz que não cuida dos seus, é pior do que o descrente e negou a fé. Ele está falando, irmão, desse cuidado. Quando eu quero cuidar da minha casa, eu não posso cuidar da minha casa somente preparando o almoço, somente lavando roupa, cuidar da minha casa somente deixando o ambiente limpo. Ele fala cuidar dos seus em todas as áreas. A gente vai profetizar porque às vezes tem gente dentro da nossa casa morrendo, gente da nossa casa, aleluia, depressivo, pessoas que a gente não enxerga dentro da nossa casa, do nosso lado, às vezes dormindo no mesmo quarto, aleluia, no mesmo ambiente, defiando, morrendo, entristecido, e a gente não consegue ver. E às vezes a gente está profetizando para as pessoas que estão nos Estados Unidos, na África, e alguém dentro da nossa casa está se perdendo, mas nessa noite o Senhor dará a direção e o caminho certo para a tua família, irmão. Você crê nisso aqui hoje? Em nome de Jesus. Porque acontece muito, irmãos, nós estarmos e achamos que tudo é normal dentro da nossa casa, está tudo bem. E muitas vezes não está tudo bem. Alguém está precisando de uma palavra dentro da nossa casa, está precisando de um abraço, dizendo: Jesus te ama, conta comigo, mesmo que a pessoa esteja revoltada com você. Conte comigo. Você vai dizer isso para mim. A gente fala muito isso na igreja. Os irmãos, conte comigo, irmão. Se precisar de mim, eu estou. Mas a gente precisa fazer isso com os nossos. Por mais que você considere ele a ovelha negra da família, esse aí você precisa amar mais. Você precisa se dar mais por ele. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Em nome de Jesus. E para nós começarmos a encerrar, que a gente vai fazer as orações, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o Senhor, a Bíblia ela tem algumas instruções para a família que é poderosa. A gente vai ler aqui em Efésios 5, 22, quando diz que é para os filhos, os pais, amar os filhos, cuidar, ver, para não ser tão duro, para não tirar o ânimo do filho, saber como conversar, como dialogar, falar sempre a verdade, instruir, disciplinar, mas com amor. Não precisa ensinar alguém maltratando, não precisa. Você ensina com firmeza, com disciplina, mas com amor. Sabe por quê? A palavra diz que Deus corrige aquele que Ele ama. É que Ele odeia? Ele corrige quem Ele ama. Alguém aqui fica chateado quando Deus te corrige? Fica? Por que não? Porque você vê que essa correção de Deus por trás há um cuidado. Aí a gente percebe isso e diz: pô, Deus me corrigiu tanto. Mas ainda assim a gente não sai por aí falando mal de Deus. Não sai por aí dizendo: eu não quero nunca mais ver a cara de Deus. Ele fez isso comigo, quem ia saber? Não, você pode até fazer, mas eu vou ser lá de novo. Sabe por quê? Porque você sabe que Ele te ama. No fundo você sabe que Ele te ama. É verdade ou não? É verdade. Então, irmãos,
porque a Bíblia diz que se você ensinar o menino o caminho que ele deve andar, mais tarde ele não se desviará. Ah, mas eu ensinei e ele se desviou. Peraí. Ele pode ter se afastado e tudo, mas você já mostrou que ele sabe que Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Eu conheço muita gente lá fora que está se afastou do Evangelho. Mas ele disse, não, eu sei. Deixa eu contar uma coisa rápido. Foi na segunda-feira que ia levar Davi para a escola, onde ele esteve lá. E aí nós fomos, eu ia levar, e eu disse, agora aqui, vamos pegar o Uber porque era perto da escola. Ela disse, não, eu já voltei aqui também, que eu vou lá ir para outro lugar. Não era tão perto da escola, mas ela disse, não, a gente pede para o motorista botar lá, né, para dar uma parada. E quando o carro parou, ele disse, não tem como fazer isso não, e falou mil coisas. Eu digo, tá, moço, tudo bem. Aí ele olhou para a gente e disse, ela disse, então deixa eles lá na frente, que era eu que estava vindo ali na frente, e eu subi a ladeira para levar o menino para a escola. Mas quando ele disse, entre, quando foi, ele passou do ponto. Eu digo, complicou agora, porque ele já passou do meu ponto. Ele olhou para mim e disse, então, aí ele olhou e disse, agora eu vou fazer como? Eu digo, acabou, o senhor não adianta o senhor que amado, o senhor me deu. Ele olhou para mim, onde é que a senhora é evangélica? Eu disse, eu sou. Ele disse, eu não quero, onde é que a senhora quer ficar? Onde a senhora quiser ficar, quando eu restar. Porque eu sou afastado do evangelho, fui missionário, preguei no presídio, e hoje eu estou afastado. Começou a falar de Jesus, e ele foi, diga onde é, só me diga onde é, e tem mais, não precisa pagar nada, eu vou deixar lá e não precisa me pagar. E aí ele foi, irmão, quando chegou na escola, aí ele falou de Jesus e tal, evangelizando ele, e aí reafirmando, né, na fé, e quando chegou, que eu bati no portão, ele fez um retorno com a irmã, pra ir, foi justamente na hora que eu já tinha entregue o menino, e quando eu voltei para me despedir, o Senhor, o Espírito Santo me tomou. E eu comecei a falar em línguas, comecei a falar coisas para aquele homem. Ele disse, mas tudo isso é verdadeiramente o que está acontecendo comigo. E eu disse, pois é para você saber que o Senhor não esqueceu de você. E ele disse, eu sei, porque eu conheço a palavra. Eu estou afastado, mas eu sei de Jesus Cristo quem é Ele. É o que quando você ensina para o menino, ele não vai mais esquecer. Ele vai saber o que é a casa do pai. E aí a irmã disse, pastor, que quando se viu com ele, que orou, o Senhor renovou ele dentro daquele carro. Sabe, ele sentiu um renovo poderoso, falou línguas com o Senhor, foi tremendo e por inclusive eu tinha até chamado ele para hoje. Mas eu creio que ele vai para a ação de graça, quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é isso, irmão, ele sabia quem era. Então é o que o Senhor está dizendo, pregue a palavra em tempo, para que passou uma família, deixe que ele vai saber, ele vai ter temor. Eu oro assim para as pessoas que não têm para a casa do Senhor. Deus mostra uma porta de oração nos momentos que podem estar como estiver. Mas que eles entrem na casa do Senhor no momento oportuno. Que eles encontrem uma casa de oração aberta e entre ali, renove esta aliança contigo. Porque eu tenho fé que o Senhor já fez a obra e não vai fazer. Você crê nisso aqui para a tua casa? Que você está pensando. Então é isso, irmão. Ensine o caminho. Faça culto na sua casa. Louve tudo que você puder usar para levar a presença de Deus para a tua casa, faça. Tá certo? Louve, adore. Quando você vê que alguém na sua casa está triste, dê uma palavra. Pegue a Bíblia. Não, peça a Deus primeiro uma mensagem. A pessoa vai ouvir. Se ela estiver precisando de algo para consolar o coração dela, ela vai ouvir quando você vier com a Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente quer que as pessoas se convertam no nosso braço de cá. Na nossa força não vai funcionar. Entenda isso. Mas quando você leva aquele que convence, o Espírito Santo que convence o homem, ele vai receber. Quem crê, receba aí, viu? Amém. E ele vai receber através da sua vida. Eu vou profetizar hoje aqui, viu? Não vai faltar na sua casa reis e sacerdotes, segundo a palavra de Deus. Ah, não vai faltar pessoas de Deus do seu lado na sua casa. Você vai ver a glória de Deus, vai ver de glória em glória, vitória em vitória. Você vai ver a sua família se rendendo ao Senhor. E às vezes, pastor, eu estou momentos mais que você nem imagina, mais inusitado, que as pessoas na sua casa se voltam para Jesus. Outra coisa que eu quero te falar, só para aumentar a sua fé, irmão Cristiane. Às vezes, nós estamos dizendo, meu Deus, aquela pessoa com o coração é tudo. Vamos para aí. E Deus está usando alguém lá do outro lado para evangelizar a sua casa. Para orar por alguém da sua família.
Eu disse para meu filho, você não vai encerrar agora. Eu disse assim, eu vou para a igreja, vou para a casa do Senhor. Ele disse, não, eu disse assim, meu filho, você não está lá no Manaíba, da Assembleia de Deus, do pastor Gessé, lembra que você está lendo? Então este domingo eu não vou na igreja, esse domingo eu vou lá. E de lá, na sua casa, a gente vai para a igreja. Eu quero lhe acompanhar hoje para a casa do Senhor. Vamos hoje adorar ele. E aí eu fui. Quando chegou lá, ele chegou do trabalho, estava no domingo. Ficou meio que desanimado. Eu digo, tá, Jesus é de lá, mas também a gente vai fazer um culto aqui hoje nessa casa. E o Senhor vai fazer maravilha. Então, minha neta, eu fiquei assim, eu não sabia que minha neta, com 10 anos, tinha aquele coração voltado para Jesus. Deus vai te surpreender, fazer surpresa para você assim que é da sua casa. E ela, o coração sentia, ela sabe aquele coração aberto para receber as coisas de Deus. Deixa eu te dizer, Deus está fazendo obra na sua família, está fazendo obra na sua casa. O Senhor está fechando o sepulcro. Você sabe quantos livramentos o Senhor já deu na sua família? Você sabe quantos da sua casa já poderiam até ter descido a sepultura? Outros poderiam ter descido sem salvação, mas o Senhor que começou a obra, Ele manda dizer para a igreja, eu vou terminar a obra que eu comecei. E o caminho da sua família será o céu, a vida eterna, a Nova Jerusalém, amém? Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Mas o Senhor está te levantando aqui nessa noite. Se você veio a campanha e se desanimou, olha Deus, Ele quer abrir portais espirituais, Ele quer te dar visões espirituais. Aleluia, Deus. Quando eu me converti, quando eu me converti, o Senhor começou a me mostrar na madrugada, orando, e Deus dizia assim, olha os demônios que agiram, porque muitas palavras de maldição foram lançadas, às vezes muitas palavras de maldição foram lançadas na tua casa, no meio da tua família, porque a sua família estava na ignorância espiritual. Gente, não leve isso em conta não, não julgue não critique não, é ignorância espiritual mesmo. Mas ali quando o Senhor começou a revelar onde é que os demônios se escondiam, onde é que eles atacavam, e o Senhor dizia, olha, entra aqui no banheiro da tua casa, irmão, olha a visão, o Senhor me mostrava, eu disse, meu Deus, e o Senhor disse, vai, eu sou contigo, ora na cama, ora, e era oração, todo mundo dormindo, aí eu levantava de madrugada, chegava assim, com a roupa, todo mundo começava a orar e profetizar a libertação, e começava a passar, eu estava dormindo na cabeceira da cama, e começava a profetizar, até o tempo que tudo ficou tão diferente na casa dos meus pais, que as pessoas disseram, este ambiente está diferente, quando a gente chega aqui parece que é igreja. Quem está entendendo isso? Eu vou profetizar aqui, você será um grande canal do Senhor. Aleluia, glorifique a Ele, aplauda Jesus, você vai ser recebida em posse de vitória na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. A gente está aqui nos 3 minutos finais, em nome de Jesus, para a declaração final, a oração das fotos, da chave, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá vem, igreja. Louvado seja Deus. Eu queria assim que nesse momento agora que a gente vai fazer aqui essa oração ao Senhor e clamar a Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, no final dessa campanha, você pensasse tudo isso que o Senhor falou contigo. E se você está aqui hoje na campanha desanimado, triste, ferido, chorou mais, eu vou orar porque o primeiro poder do avivamento vai vir sobre nós aqui agora. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Quem pode orar aqui em nome de Jesus? Quem quer vir aqui na frente? Amém? Vem aqui na frente profetizar, amém? Vem, igreja. Vem, igreja de Jesus. Vem, oh, glória. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos fazer, Senhor, esta oração, esse último ato, esta campanha. Senhor,